A gente ficou um tempo aqui sem postar vídeo, mas agora a gente voltou porque a gente estava de mudança, viu pessoal? Mudamos de cidade, mudamos de casa, né? Agora estamos num novo ambiente aqui, a gente está bem feliz. Agora a nossa casa tem 3 quartos, né? Obrigado a todos que rezaram por nós. A gente colocou nas nossas redes sociais pedindo oração por vocês, né? Para vocês, para a gente conseguir um bom lugar para a gente morar. Graças a Deus, Deus foi providente. E esse é um lugarzinho. Essa tela aqui era a minha televisão. A gente não usa televisão aqui em casa, né? Uma hora ou outra para ver um filminho, alguma coisa assim, mas a gente colocou a televisão aqui para ficar como uma tela, de acordo com os assuntos também. De vez em quando a gente faz um vídeo aqui sobre algum assunto e eu coloco aqui. Quero falar para vocês um negócio bem legal, galera. Entramos em promoção na nossa loja de camisetas. As nossas camisetas estão com 35% de desconto, tá? Todas elas. Essa aqui, Totus Tools. A gente tem Modéstia de R$ 39,90 por R$ 25,90, pessoal. A pureza. Esta promoção que a gente está fazendo hoje, a gente só fez no dia da inauguração da loja. Então aproveita. Essa aqui tem feminina, masculina, tá joia? Estovir, olha que bacana. Seja homem, seja viril, Totus Tuas, Maria. Então estão todas as peças aí com 35% de desconto. Então aproveita, só vai até sexta-feira. Então você tem pouco tempo para aproveitar. Vamos lá entrar no assunto depois da chicotada. Bom, o que a Greta Thunberg, essa menina aqui que foi lá na ONU e deu um piti danado lá, tem a ver com isso aqui, ó? Barbie sem gênero. Olha só, a Barbie sem gênero. Conheça a novidade da Mattel. A Mattel, que é a fabricante da Barbie, agora está lançando uma Barbie sem gênero, né? A Barbie não tem seio, vem com cabelo curto, tem um aspecto, uma criança ali de uns 7 anos. Também você vai ver que o Ken, ele vem com um ombro mais fino, não é um ombro largo, mais masculino. E a Barbie sem novidade, pessoal. Isso aqui, o que está acontecendo é reflexo de uma série de políticas e que a gente vai falar um pouco aqui a ligação das duas coisas, né? Lembrando também que quando a gente fala de um complô, né, de uma movimentação mundial, de alguns financiamentos em prol de algumas causas, muitos taxam a gente como teóricos da conspiração, né? Vocês ficam aí loucubrando as coisas, criando coisa na cabeça, vocês são malucos, né? Só falta colocar uma placa, vestir uma placa, o mundo vai acabar, parar de fazer a barba, de fazer o cabelo, parar de tomar banho, ir para a praça pública, profetizar o fim do mundo, né? Então a gente precisa fazer alguns vídeos, hora ou outra, para mostrar para vocês que o movimento que está acontecendo não é um movimento social espontâneo. A gente tem falado aqui várias vezes, eu tenho dito aqui, a causa ambiental ela tem sido cooptada para outros fins, né? Quando você se depara com essa notícia aqui, ó, quer ver? Depois a gente vai ver a ligação das duas coisas, né? Open Society doou $1 milhão em 2016 para a Fundação ONU. A Fundação ONU é dessa menininha aqui, também amiga da Greta, que é ambientalista, aquela militante ambientalista como ela. As duas são parceirinhas, amiguinhas, uma curte a outra, eles têm uma identificação muito grande ali e tudo, mas a Greta ela não pode receber nada por fundações, não pode ter nada porque ela é menor de idade, né? Ainda tem 16 anos de idade, então ela não pode ter essa ligação, mas a ligação é feita pela Open Society. E o que é a Open Society? A fundação, a sociedade do George Soros. O George Soros é aquele globalista que financia todas essas causas contra a família, esse bilionário aí americano. Então ele patrocina o aborto, patrocina a militância LGBT, patrocina tudo que é contra os valores familiares, né? Ele patrocina e promove tudo mais, e deseja esse governo único mundial, né? E que a gente vai ver nesse vídeo aqui que isso é real, acontece, não é uma bobagem, tá bom? E a gente vai seguir os passos. Então tem vídeo que é mais
de uns temas um pouco mais leves, dá para a gente fazer com um menor tempo. Esse é um pouquinho mais formativo, então preste um pouco mais de atenção no que eu vou falar para vocês aqui e vocês vão ver como é que as duas coisas se encontram, tá? Vou deixar até aqui na imagem da Barbie para que vocês pegarem bem aqui. Barbie sem gênero, conheça a novidade da Mattel. Essa reportagem está no consumidormoderno.com e da Open Society está no Estudos Nacionais, tá? Então, o que aconteceu? Quando a gente tinha uma realidade de Segunda Guerra Mundial, onde as fundações internacionais ficaram preocupadas com as guerras que vinham e destruíam tudo que essas fundações faziam. Basicamente era a Fundação Rockefeller, né? John Rockefeller, primeiro, era um homem cristão batista que tinha um pastor que o direcionava, que era o Gates, né? Frederick Gates, que o direcionava e que o orientou para fazer uma fundação, para que ajudasse as pessoas. Na mesma época, John Rockefeller estava lendo um livro chamado O Evangelho da Riqueza, de John Carnegie, e Carnegie falava dessa responsabilidade que aqueles bilionários tinham, né, de ajudar também a humanidade. Resumindo, a Fundação Rockefeller foi criada e começou a ajudar, né, na agricultura, desenvolver a tecnologia agrícola para plantio e tudo mais, patrocinando missões missionárias, pagando universidade para mulheres negras, enfim, uma série de ações que a Fundação Rockefeller fazia e tal. O que aconteceu? Ao longo do tempo veio o seu filho, John Rockefeller II, depois John Rockefeller III, e desvirtuou o sentido da fundação. E aí entra uma situação trágica, né? Nesse tempo, a fundação teve contato com estudos a respeito do crescimento demográfico, né? Até de um estudo de um pastor chamado Thomas Malthus, né? Malthus criou essa teoria malthusiana que fazia relação do crescimento da produção de alimento com o crescimento da população, né? A quantidade de pessoas no mundo. Então a conta dele dizia, olha, vai chegar um momento em que vai faltar alimento no mundo porque a população cresce demais, né? Então ele sugeria que as pessoas se abstivessem de sexo, tivessem ali uma vida de castidade, não tivessem filhos, enfim, uma série de ações e tudo. Mas só que as fundações, né, no início a Fundação Rockefeller, entendeu isso como uma ameaça muito grande, de fato, né, o crescimento populacional. Então, até porque depois da Segunda Guerra, a Fundação Rockefeller percebia que eles faziam, vinha a guerra e destruía tudo que eles faziam, né? Nós precisamos parar com essa guerra. Olha uma ideia nobre, olha, parar com a guerra no mundo. E nós precisamos reduzir o número de população no mundo, né? Futuramente foram se percebendo que não era um cálculo muito certo, porque não levava em consideração uma série de novidades. Hoje em dia, se você planta e colhe muito mais por metro quadrado, a tecnologia mudou, os defensivos agrícolas, enfim, uma série de coisas mais, e que a conta hoje não bate mais, não existe essa hiper, mega, ultra crescimento da população no mundo e tudo. Se entendeu a dimensão real das coisas, né, das terras e do crescimento. Então, o que eu quero dizer é que esta fundação, ela tomou como meta, né, diminuir a população do mundo, e com o tempo foram se juntando outras fundações a ela, como a Fundação Ford, e foi se crescendo muito, né? A Fundação Ford, quando Sr. Ford, né, Henry Ford morreu, ele deixou 90% da sua fortuna para a fundação, 10% só para os seus herdeiros. Imagina quanto dinheiro esse homem não tinha, né? Do carro mesmo, Ford mesmo, né, que é o criador ali do carro, Ford, tudo. O tempo foi passando, eles lançaram estratégias para a redução da população, porque eles tinham que reduzir o número de população, principalmente nos países emergentes, porque esse era o grande perigo. Esses países cresceriam
né? A população cresceria, faltaria alimento e eles iam buscar nos países ricos, iam fazer guerra novamente, né? A gente tinha que parar com isso. Então era interessante termos um governo mundial, um governo forte, com um exército forte, que controlaria os outros países, as outras nações e os outros exércitos, né? Isso faria com que a guerra se tornasse completamente inviável, né? E eles lançaram algumas ações para isso, para controlar o número da população. Eles começaram a promover o aborto, né? Foi nessa época também ali que foi criada a pílula, né, anticoncepcional por esse grupo. Os métodos contraceptivos foram espalhados, fábricas de DIU nos 5 continentes, políticas para forçar a legislação dos países a aceitar o aborto, né? Foi nessa época também que a Fundação Ford elaborou um documento chamado Relatório Kissinger. Levou esse nome por causa do então secretário de Estado americano Kissinger. E esse documento caiu, né, foi divulgado amplamente porque houve uma situação dentro da Casa Branca e esse documento se tornou público, e não tem muito tempo assim, né? Esse documento caiu, e ali no documento estavam estratégias mesmo para controlar o crescimento dos países emergentes, recorrendo ao aborto, dizendo que nenhum país já conseguiu reduzir consideravelmente sua população sem recorrer ao aborto, que o aborto tinha que ser forçado mesmo nos países onde ele era proibido. Então era nesse nível, né, a situação. E eles foram avançando através dos meios médicos, né, pelo aborto, pelo contraceptivo. Chegou um tempo na história que eles perceberam que a tática não era mais usar os meios médicos, mas usar o meio sociológico, né, através de um sociólogo chamado Kingsley Davis, era um americano, que ele propôs para as fundações. A princípio as fundações não aceitaram aquilo, mas depois perceberam que Kingsley Davis estava certo, né? Então e Davis falava, é preciso não colocar um DIU no ventre das mulheres, mas na cabeça delas. E eles entenderam que a mulher era o ponto central, era a coluna vertebral de toda a questão. Aí, calma lá que a gente vai chegar aqui, tá? Na boneca Barbie e na histérica da tal da Greta Thunberg ali, tá? Então eles começaram a mudar a estratégia. As fundações, aí nisso já estavam várias fundações, as fundações pararam de reunir com os chefes de estados, começaram a reunir com os grupos, né, de minorias, das causas que não geravam vida, que mudava o comportamento das pessoas, né? O movimento feminista, LGBT e outras causas mais revolucionárias. Então eles entenderam que esse era o caminho, né? Controlar o comportamento das pessoas, a vontade das pessoas e principalmente da mulher. Eles precisavam então desconstruir o conceito de família, né? Colocar a coisa mais relaxada, assim, né? E eles entenderam que a mulher em casa, né, cuidando dos filhos, sendo do lar, tudo, era um prejuízo muito grande, porque essa mulher, ela tinha a maternidade como um valor. E outra, o setor financeiro também enxergava ali na mulher uma possibilidade de ampliar, né, as riquezas financeiras daquele país, né? E eles começaram a olhar para a mulher como uma coluna vertebral de toda a questão. Priorizaram a mulher. E entraram com várias ações, entrou o feminismo aí, entraram também ações da revolução sexual na década de 60, né? Então tudo que era promiscuidade, que não era compromisso, que não era família, podia ser e precisava ser estimulado e promovido. Isso foi sendo feito. E houve pessoas chaves na história, né? Como a Kate Millett, essa feminista que propôs estratégias para agir, né? Sulamita Firestone, né? Que foi esta aluna exemplar do sociólogo lá, Kingsley Davis, que
essa aluna, né, a Shulamit Firestone, que convenceu as fundações internacionais de aceitar essa ideia que a guerra agora era cultural, era sociologia, né, não mais o meio médico. Mas não abriram mão do meio médico também, né, usam até hoje como meio. Mas eles entenderam que uma tecnologia mais aprimorada precisava acontecer. Eles encontraram aí nesse feminismo, né, que deturpava a imagem da mulher, né, que colocava ela como a protagonista do mundo. É preciso empoderar. Aí os termos foram sendo usados. A gente entende que a semântica é muito importante nessa engenharia social, porque o significado das palavras é muito importante, porque diz da coisa, do que a coisa é, a essência da coisa, ela é traduzida. Claro que a palavra é limitada e não traduz jamais a essência das coisas, né? É sempre limitada, porque é uma forma de expressão, de entendimento, são códigos. Mas a palavra, quando ela é deturpada, ela pode mudar o sentido das coisas e você conquistar muitas ações por causa disso. Por exemplo, uma lei que está lá escrito numa lei que é proibido tal coisa. Se você redefine aquela tal coisa, aquela tal coisa não significa mais aquilo que no início, quando foi criada a lei, significa. Então a lei pode ser alterada completamente, até mesmo invertida, por causa do jogo semântico. Eles entenderam isso e começaram a traduzir aborto por saúde sexual e reprodutiva, na liberdade da mulher, e começaram a substituir o termo aborto, né? E, por exemplo, começaram a mudar esses termos e colocar a mulher neste empoderamento, né? E o que por trás estava, de fato, essas grandes fundações internacionais que até hoje vigoram e lutam por isso e financiam essa causa no mundo todo, né? A Open Society, ela é uma fundação aí do George Soros, esse bilionário que quer mudar o mundo, e ele patrocina todos esses meios aí, né? Tudo que não gera, tudo que é contra a moral cristã, a moral natural, nem só a moral cristã, mas a moral natural das coisas. Então a Greta, amiga dessa aqui, essas são bem parceiras, são bem amigas. A Greta, por ser menor de idade, não pode ter uma fundação, mas o meio delas, amigas, né? Os conchavos ali de Greta, porque ela não é uma menina que caiu de paraquedas. A mãe dela já era militante nessas causas, né? Ela é uma menina manipulada. Ela é uma histérica que tem muita habilidade de interpretação, né? De se expressar e chorar e falar e pá. E aí os líderes mundiais, a gente assiste lá o Jornal Nacional, né, que essa é a referência de muita gente. A pessoa está trabalhando, não está preocupada muito com isso aqui. Ela chega em casa cansada, que ela vê alguma coisa ligando no Jornal Nacional e eles estão falando que ela é um exemplo. Olha que discurso, os líderes mundiais ficaram impactados. Impactados o quê? Esses líderes mundiais estão achando bom porque e bate palma para ela. Mas não é porque eles se tocaram com aquilo. Não, porque ela é um instrumento deles mesmos. Então é como se ele olhasse para o mundo e falasse: olha gente, olha ela, que maravilha. Mas esses líderes estão ali bem programados com esse processo todo, né? Não estão reduzindo gás nenhum. Eles sabem que essa conversa, essa lorota de aquecimento global, essa lorota de que o homem afeta no clima do planeta, não tem base nenhuma. Eles sabem disso porque eles mesmos manipularam todo o processo científico de dados e tudo mais. Isso é um assunto para um outro vídeo, falaremos disso mais para frente. Então, aí, $1 milhão em 2016 para a Fundação ON, que tem ligação com Greta, né? Então a gente vê quem está por trás: Open Society, George Soros, as fundações. E as fundações, se você rastreia o dinheiro das fundações, você vai encontrar, né, qual que é o objetivo delas, o que essas grandes fundações internacionais patrocinam, promovem, quais os grupos que eles mantêm. É uma grande rede de militância, gente. É uma coisa impressionante, bilionária, tá? Existe uma tentativa de lobby o tempo inteiro junto aos parlamentares no Brasil para essas causas, né? Então você está entendendo que a coisa não é
está acontecendo no mundo uma coisa legal. Não, está acontecendo no mundo uma estratégia de controle, de pensamento das mulheres, né? E das famílias, e dos valores, e da vida. Tudo tem ligação. O aborto, os métodos contraceptivos, né? O catastrofismo ecológico, esse ambientalismo maluco, desenfreado. Não é questão de preservar. Eles usam a causa, eu já falei aqui várias vezes, eles usam uma causa boa, precisa ser uma causa que todo mundo tenha simpatia, que ninguém quer que seus rios sejam poluídos, que seu ar seja poluído, que matem toda a fauna, a flora, tudo mais, não quer. Então eles usam disso, né? E estão fazendo o trabalho muito bem feito, porque tem muito dinheiro envolvido, tem os meios de comunicação envolvidos. Então se você se forma só pelo Jornal Nacional, meu filho, você vai ficar de fora dessa situação. Se você só ler Folha de São Paulo, meu filho, se você só ler Veja, meu filho, Estadão, meu filho, Carta Capital, meu filho, você vai ficar de fora da realidade, tá? Então, você vai ser mais uma peça na engrenagem da cultura, enquanto eles fazem você de idiota e de trouxa, tá? O que está por trás dessa menina aqui é uma engenharia gigantesca e de décadas a fio, de um planejamento. Assim como ela surgiu agora, mas tem uma menina também que surgiu, aquele Rio Eco 92 ou 94, não, acho que 92 ou 94, me recordo. Uma menina também, novinha, igual ela, subiu lá no palanque da ONU. Vocês lembram disso? Se você procurar um vídeo na internet, vocês vão achar. Mesmo discursinho, a mesma coisa. Tá? Uma menininha e tal, nova, que vai lá e fica indignada com o mundo, dá lição de moral. Parece roteiro de filme, né? Mas isso funciona muito bem no filme, né? Onde ali a pessoa faz um discurso e os líderes mundiais falam: nossa, é mesmo, será que eu estou pensando só em dinheiro, não estou preocupando com o meio ambiente, meu Deus do céu. Eu acho que líder mundial se comove com o discurso, gente. Quanta inocência. Às vezes sobra inocência. Não sei se é inocência, se é má vontade, se é burrice, não sei o que é. Mas às vezes a gente tende a achar isso, que não existe gente ruim no mundo. Sabe? Não existe gente má. A gente acha, não, vamos ser bonzinho? Vem cá, vamos conversar. Não, gente, não é que eles estão mal intencionados. São pessoas que não conheceram a verdade. Existe gente, sim, mal intencionada, tá? Mal intencionada. Então, essa é uma típica história assim, tá? Eu não sei se a Greta tem consciência de tudo isso ou ela é só uma marionete mesmo. Isso eu não sei, também não quero saber. Mas o fato é que, agora eu entro aqui, eles descobriram uma tecnologia muito grande para poder alcançar os seus objetivos, que é o gênero, a ideologia de gênero, que é maravilhoso para o que eles querem. Por quê? Não existe identidade, né? Se não existe identidade, não existe homem, não existe mulher, não existe pai, não existe mãe, não existe nada. Eu posso ser o que eu quiser, né? Sem me comprometer com nada. Família natural, né? Eles falam família tradicional, eu prefiro falar o termo família natural, porque mais do que uma tradição, é a nossa natureza do homem e da mulher que gera filhos, né? Então, eles encontraram uma tecnologia. Eu não vou entrar na história da ideologia de gênero, claro, com John Money, desde lá Margaret Sanger, já foi indo com o feminismo até chegar na ideologia de gênero, né? Dr. John Money, que ele descobriu esse termo e falava que não existe uma identidade sexual. Depois passou por uma experiência terrível. Ele não, mas a criança que foi vítima dele. Você pode procurar no YouTube John Money e o Menino Sem Pênis. Uma experiência catastrófica com uma criança que ele quis manipular para fazer de conta que era uma menina. No final a criança se matou depois de adulta. Mas não, é uma coisa trágica. É a consequência da implantação de fato da ideologia de gênero, quando a pessoa tenta negar a sua própria natureza. Isso é trágico.
Então, eles encontraram também nesse processo todo, esses globalistas, esses metacapitalistas, né, estão além do capital, eles não querem só dinheiro, eles querem mudar o mundo. Né? A gente, nossa mentalidade, principalmente nós brasileiros, nós somos muito dinheiristas. Né? Se não tem um interesse, se eles não estão ganhando dinheiro com isso, então é uma teoria da conspiração. Gente que tem tanto dinheiro que não quer mais não. Eles querem mudar o mundo, eles querem poder, eles querem outra coisa. Né? Então, essa galera, esses metacapitalistas das fundações internacionais, eles encontraram também um braço que queria a mesma coisa que eles, mas por outros motivos, que eram os marxistas, que também queriam a destruição da família, mas por aquilo que Marx e Engels diziam no livro, né, A Origem do Estado, da Propriedade Privada e da Família. Nesse livro, Marx chega à conclusão, né, que está assinado por Engels, porque Marx morre no processo, e no livro diz que ele tinha descoberto que a origem de toda a opressão, da divisão das classes, era a família. A família precisava ser combatida, né? Que a origem do homem era a suruba. Resumindo, era isso, que ninguém era de ninguém, né? Os filhos nasciam, ninguém sabia quem era o pai. Então o homem escravizou a mulher para saber que o filho era dele e deixar a herança para ele, porque agora ele estava cultivando a terra, cercando a terra, criando os animais de estimação ali, a vaca, o cavalo. Então entra o capitalismo malvadão, né? E acaba o homem escravizando a mulher, impondo a fidelidade a ela. Pensa nas loucuras de Marx, né? Óbvio. Mas pegou, os marxistas querem sim a destruição da família. Eles lançaram guerra contra a instituição familiar. Os metacapitalistas também, por outro motivo, e se juntam. Quando você vê as militâncias marxistas aí, tomando conta do meio universitário, tomando conta da grande mídia, tomando conta do meio artístico, eles dominaram esse meio. Né? E quando você vê tudo, essas feministas pintando a barriga, botando os peitos para fora, você está vendo a pontinha do iceberg, porque o que está no fundo, lá por trás, né, das coisas, são as grandes fundações e de famílias tradicionais. Esses metacapitalistas, você acha que eles são adeptos a essas loucuras que eles propõem? Não, eles têm filhos direitinho, têm famílias, casamentos estáveis, eles vão passando o poder para os filhos. Então eles querem destruir a família? Não, eles querem destruir a sua família, meu filho, a minha família. Então a ideologia de gênero surge nessa ideia. A Mattel e outras empresas, eu não sei se eles estão conscientes de todo o processo, acredito que não, mas se tornam também instrumentos para as nossas crianças. E eles são covardes. Eles não querem discutir gênero com o adulto, porque o adulto percebe logo que isso é uma babaquice sem tamanho. A ideologia de gênero não tem base científica, biológica alguma. Basta um simples exame de sangue, de DNA, que você vai perceber. Existe homem e existe mulher. Existem dois sexos. Ponto final. Isso é biológico, isso é científico. Acabou. Tá? Emocionalmente também, as experiências mostram. Gente, basta conviver com o filho, né? O menininho e com a menininha, as disposições de cada um, em brincar com as coisinhas. Isso não é uma imposição cultural. Isso é da criança, do menino, ser um pouco mais agressivo, né? Porque o homem, ele é guerreiro, ele é defensor, ele é construtor, ele é o protetor e o construtor. A mulher é a agregadora e a acolhedora, né? É por natureza. Mas querem falar para os nossos filhos que não. Eles vão nas crianças, porque a criança ainda não sabe se defender, ela não tem muita noção da realidade, então ela vai absorvendo aquilo. Então eles estão mirando nas crianças. Agora você que fica deixando seu filho comprar Barbie, comprar não, você compra para ele, né? Essa filhinha, né? Comprar Barbie, o Ken, é isso aqui, ó. Você está sendo vítima disso tudo que muito resumido eu trouxe para você neste vídeo, que ficou longuíssimo, mas foi necessário, a gente precisa contextualizar algumas coisas. Então desconfie de todas as vezes que chegarem com alarmismo ecológico para cima de você, colocando o bicho acima do ser humano, né? Tem ONG para defender tudo, o mico, o leão dourado, o mato, a baleia, tudo, mas que bom que tenha, mas enquanto isso o aborto é o quê? Instrumentalizado para outros fins, né? É promovido a morte de uma criança
humana, inocente e indefesa no ventre da mãe. Ah, isso pode, isso é direito da mulher. Da mulher o quê? Porque 50% dos fetos abortados são mulheres. E cadê as feministas para gritar pelo direito delas? Elas não querem defender as mulheres, eles querem defender a morte de crianças. É completamente diferente. Esse vídeo, e como os outros que eu tenho feito, ele não é monetizado, viu, gente? O YouTube ele está cortando a monetização e a propagação, né, a recomendação dos vídeos que eu tenho feito. Então, mas eu não vou parar, eu faço questão de continuar falando o que eu estou falando, porque eu sei que é importante. Tem muita gente que está sendo formada pelos vídeos, pelas pessoas que estão falando a verdade pelos meios de comunicação, né, que nós temos hoje, que é a internet. Nós temos os veículos, gente, que está aqui na nossa mão. Nós precisamos divulgar isso, precisamos propagar isso, precisamos desmascarar tudo isso que esses globalistas, esses metacapitalistas, esses comunistas, marxistas têm feito. E pior, com os nossos filhos. Isso tem entrado nas nossas casas, gente, para as nossas crianças. Tem muita coisa acontecendo, né? Como aconteceu na Feira do Livro, lá na Bienal, no Rio de Janeiro, né? Revista infantil com beijos lésbicos. Ah, mas a gente não viu, não, é um carinho apenas, não é... Entendeu? E aquilo vai entrando, vai passando, vai jogando para você esses absurdos, e você vai deixando seu filho em contato com isso. Aquele Felipe Neto. Outro dia eu entrei numa livraria, gente, desculpa, aguenta mais um pouco aí, o vídeo já está longo, mas aguenta aí. Eu entrei numa livraria, olhei lá um almanaque do Felipe Neto. Eu perguntei para a atendente, esse negócio vende? Ela virou e falou assim, olha, até vende, mas a gente não indica não. Eu, por quê? Ela pegou e abriu para mim, olha aqui as brincadeiras que tem aqui. Você pegaria não sei quem, você transaria no papá. Ela falou comigo assim, isso aqui é para criança, como é que a gente recomenda isso? E fechou e pôs lá. Eu falei, meu Deus do céu, esse menino que o público dele é infantil, né? A maioria crianças que está tendo contato com esse tipo de coisa. A gente também está terceirizando tudo, né? Até a atenção dos nossos filhos. Deixa eles na frente do celular, deixa eles na frente do computador, dá umas bonecas dessa para eles, daquelas Monster, High Monster, né? A cultura do sinistro, do macabro, do feio. Eu já falei sobre isso aqui também. Essa cultura que é uma cultura do mal, sabe? O que vale é o escuro, é o mal, é a caveira. E a gente vai colocando isso dentro da nossa casa. Aí compra lá o forro de cama da Monster High, não sei o nome daquele trem, acho que é isso aí. As bonecas, e acha coisa, não, todo mundo tem, todo mundo... Saiu, é moda, por que eu não vou colocar aqui? Por que eu não vou dar para minha criança? Não tem nada demais, é bom, é inclusão. Olha aqui o que o diretor da bagaça da Mattel falou aqui em entrevista, quer ver? Olha só. Os brinquedos são reflexo da cultura. E à medida que o mundo continuou comemorando o impacto positivo da inclusão, olha que beleza, inclusão, né? Sentimos que era hora de criar uma linha de bonecas sem qualquer rótulo. Nossa, olha aqui o diretor, o Kim Kulmone, vice-diretor sênior de design das bonecas da Mattel. Então, tá aí. Então eu quis fazer esse vídeo hoje para falar com você, para ficar esperto, não deixar seu filho à mercê dessas coisas. O que está por trás, o que nós estamos vendo, é uma coisa muito pior, muito mais complexa. Eu não entrei nos detalhes tudo aqui, porque é muito pior do que eu falei aqui, tá? Não dá para falar num vídeo de YouTube toda a questão, é longo demais. Mas fica a dica, não esqueça da promoção da nossa livraria. Cadê minhas camisetas? Já tirei para lá. Enfim, aproveita a livraria não, gente, a nossa loja de camiseta. A livraria também tem algumas promoções lá, alguns preços que ainda continuam em promoção, mas na nossa loja, nas nossas camisetas, 35% de desconto. A última vez que a gente deu um desconto desse foi só na inauguração da nossa loja. Corre lá e aproveita. Deus abençoe e vamos firme para o alto e avante.